Meus dedos tremeram como eu ajustei as rosas cor de marfim uma final vez, certificando-me cada pétala sentou perfeitamente no arranjo em cascata. Casamento da Sophie tinha que ser impecável. Ela merecia nada menos que perfeição no dia ela tinha estado sonhando sobre desde nós éramos colegas de quarto na faculdade, ficando acordadas tarde e planejando futuros imaginários sobre vinho barato e pizza. O salão do hotel em Manhattan brilhava com lustres de cristal e pisos de mármore polido. Luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, lançando padrões dourados através das toalhas de mesa brancas e talheres de prata. Tudo parecia um conto de fadas, o que fazia sentido porque Sophie sempre tinha acreditado nesses. Eu não. Não mais. Não desde a noite 8 anos atrás, quando um motorista bêbado cruzou a linha central e estraçalhou meu mundo junto com meu rosto. Minha mão moveu-se instintivamente em direção à minha bochecha direita, dedos pairando perto da cicatriz elevada que corria da têmpora à mandíbula. Eu me peguei e forcei meu braço para baixo. O gesto tinha se tornado automático ao longo dos anos, um hábito nervoso que eu não parecia conseguir quebrar, não importa quantas vezes Grace me disse para parar de chamar atenção para ele. Lily, você vai fazer um buraco nesse buquê se continuar a se preocupar. Sophie apareceu ao meu lado, radiante em seu vestido de noiva. Seu cabelo loiro estava penteado em um elegante coque, pequenos diamantes brilhando entre os cachos. Ela parecia ter saído de uma revista. Apenas certificando-me de que tudo está perfeito para você, eu disse, conseguindo um sorriso. Meu vestido de dama de honra azul marinho parecia apertado demais, formal demais, demais. Eu já tinha posicionado meu cabelo para cair para frente no lado direito, criando uma cortina entre minha cicatriz e o mundo. A expressão de Sophie suavizou. Ela estendeu a mão e colocou uma mecha atrás da minha orelha, expondo totalmente a marca que eu gastava tanta energia escondendo. Você está linda. Pare de se esconder. Antes que eu pudesse responder, a coordenadora do casamento chamou a festa nupcial para se alinhar. Sophie apertou minha mão uma vez antes de desaparecer em uma agitação de seda branca e burburinho animado. Eu tomei minha posição perto do final da linha processional, atrás de duas outras damas de honra que já estavam comparando notas sobre quais padrinhos elas achavam mais atraentes. O riso delas parecia estranho, como uma língua que eu tinha esquecido como falar. A cerimônia começou com a tradicional música processional. Uma por uma, as damas de honra caminharam pelo corredor nos braços dos padrinhos, sorrindo para os convidados reunidos. Quando minha vez chegou, eu mantive meu olhar baixo, focando em não tropeçar em saltos que eu raramente usava. A cerimônia em si passou em um borrão de votos e lágrimas. Eu fiquei ao lado, segurando o buquê de Sophie e tentando permanecer invisível entre as outras damas de honra. Mas quando o oficiante os pronunciou marido e mulher, quando Elijah beijou Sophie e ela riu com pura alegria, algo rachou dentro do meu peito. Uma lágrima escorregou pela minha bochecha antes que eu pudesse pará-la. Então outra. Eu virei meu rosto rapidamente, usando a desculpa de colocar o buquê para enxugá-las antes que alguém percebesse, exceto que alguém percebeu. Eu senti isso como um toque físico, o peso de um olhar na minha pele. Quando eu olhei para cima, eu avistei um homem na terceira fila, lado dos convidados. Cabelo escuro, feições marcantes, um terno caro que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Ele não estava olhando para o casal feliz. Ele estava olhando diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram por um batimento cardíaco antes que eu puxasse minha atenção de volta para Sophie e Elijah. Meu pulso martelava na minha garganta. Tinha havido algo inquietante sobre o seu olhar, uma intensidade que me fez sentir simultaneamente exposta e vista de uma maneira que eu não conseguia explicar. A recepção que se seguiu foi realizada em um salão adjacente, ainda mais elaborado que o espaço da cerimônia.
Uma banda ao vivo tocava jazz suave enquanto os convidados se misturavam com champanhe e aperitivos. Eu ajudei a garantir que os arranjos de flores estivessem propriamente arrumados em cada mesa, grata por uma tarefa que me mantinha ocupada e longe da pista de dança. Você fez um trabalho incrível com estes, uma mulher comentou, admirando um arranjo de rosas e peônias. Você é uma florista profissional? Sim, eu possuo uma loja no Brooklyn, eu respondi, permitindo-me um momento de orgulho. Pétalas e espinhos pode ser pequena, mas era minha. O legado da minha mãe mantido vivo através do meu trabalho. Você deveria me dar seu cartão. Estou planejando a festa de 16 anos da minha filha. Eu puxei um cartão de visitas da pequena Clutch que eu tinha trazido, entregando-o com um sorriso genuíno. Isso eu podia fazer. Conversas de negócios eram seguras, transacionais, desprovidas do escrutínio pessoal que me fazia arrepiar. À medida que a noite progredia, eu recusei 3 convites separados para dançar, eventualmente recuando para um canto perto da mesa de presentes. Sophie tentou me convencer a ir para a pista durante o arremesso do buquê, mas eu balancei a cabeça. As mulheres solteiras que realmente queriam pegá-lo deveriam ter sua chance sem eu ficar desajeitadamente na parte de trás. O momento veio sem aviso. Um padrinho, já bêbado, apesar de serem mal 8 da noite, tropeçou passando por mim em direção ao bar. Ele pausou, semicerrando os olhos para o meu rosto, com o foco exagerado de alguém várias bebidas além de sóbrio. O que aconteceu com você? Ele perguntou, as palavras arrastadas. Acidente de carro ou algo assim? Calor inundou minhas bochechas. Vários convidados próximos se viraram para olhar, curiosidade e pena misturando-se em suas expressões. A exata atenção que eu tinha passado o dia inteiro tentando evitar. Com licença. Eu consegui, passando por ele antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Meus saltos clicavam rapidamente contra o mármore, enquanto eu navegava através de grupos de convidados, procurando por uma saída que não exigisse atravessar a pista de dança principal. Eu a encontrei, um corredor levando ao terraço ao ar livre do hotel. No momento em que eu saí, o ar frio da noite atingiu minha pele corada. Junho em Nova York podia ser imprevisível. Mas esta noite estava perfeita, clara e amena, com as luzes da cidade começando a piscar, enquanto o crepúsculo se instalava sobre Manhattan. O terraço estava vazio, misericordiosamente. Eu caminhei até o parapeito, com vista para a rua abaixo, e finalmente me permiti desabar. Lágrimas vieram mais fortes agora, com raiva e vergonha em igual medida. 8 anos. E comentários como esse ainda tinham o poder de me reduzir a isso. Uma mulher de 26 anos chorando sozinha no casamento de sua melhor amiga, porque um estranho bêbado apontou o que todos os outros eram educados demais para mencionar. Sabe, a maioria das pessoas chora em casamentos porque estão felizes. Eu me virei, quase perdendo o equilíbrio. O homem da cerimônia estava na porta, mãos nos bolsos, expressão ilegível. De perto, ele era ainda mais impressionante do que eu tinha percebido. Fim dos 30, talvez, com olhos tão azuis que pareciam quase antinaturais na luz que esmaecia. Desculpe, eu disse rapidamente, enxugando o rosto com as costas da mão. Não percebi que tinha mais alguém aqui. Ele pisou no terraço, movendo-se com uma graça controlada que sugeria alguém confortável em seu próprio corpo. Não se desculpe. Você tem todo o direito de estar onde quiser. Ele puxou um lenço do bolso do paletó, oferecendo-o a mim. Aqui. Eu encarei o tecido cuidadosamente passado e monogramado com iniciais que eu não conseguia distinguir. Eu vou estragá-lo. É apenas pano. Ele o estendeu mais, esperando até que eu o aceitasse antes de abaixar a mão. Eu sou Vincent, Lily. Eu sequei meus olhos, grata que o lenço era escuro o suficiente para não mostrar o rímel que eu estava, sem dúvida, borrando nele. Você é a florista, a amiga da noiva. Não foi uma pergunta. Como você soube? Um leve sorriso tocou seus lábios. Eu ouvi você conversando com aquela mulher antes. E você entrega flores, correto?
Acho que te vi no Carmines alguns meses atrás. Você foi muito paciente com um garçom que deixou cair um vaso. A memória ressurgiu. Um restaurante italiano em Staten Island. Um jovem garçom nervoso pedindo desculpas profusamente por um acidente que nem era culpa dele. Eu o tranquilizei. Disse que estava tudo bem. Ajudei-o a limpar a água e a salvar as flores que podiam ser salvas. Você se lembra disso? O fato de ele lembrar parecia impossível. Eu mal me lembrava disso. Lembro de ter pensado que era refrescante ver alguém tratar a equipe de serviço como pessoas reais. Vincent encostou-se no parapeito ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Então, o que te traz aqui? Em vez de celebrar lá dentro, eu deveria ter arranjado uma desculpa, alegado que precisava de ar ou estava com dor de cabeça. Em vez disso, eu me vi respondendo honestamente. Às vezes, estar perto de pessoas felizes faz você perceber o quão infeliz você é. Ele ficou quieto por um momento, o olhar fixo no horizonte da cidade. Isso é notavelmente honesto. Você perguntou? Eu perguntei. Ele se virou para mim levemente. E para o que vale, não acho que você seja tão infeliz quanto acredita. Triste, talvez, mas há uma diferença. Ficamos em silêncio confortável, os sons abafados da recepção flutuando pelas portas atrás de nós. Ocorreu-me que eu deveria me sentir desconfortável, parada em um terraço escurecendo com um estranho, mas eu não me senti. Havia algo calmante em sua presença, uma quietude que contrastava fortemente com o caos que eu geralmente sentia em reuniões sociais. O que você faz, Vincent? Eu perguntei eventualmente, curiosa apesar de mim mesma. Eu trabalho com negócios familiares, ajudo-os a navegar situações complicadas. Vago, mas entregue com a confiança de alguém acostumado a ser vago. Conversamos por quase 20 minutos sobre coisas inconsequentes. A cidade, música, a melhor pizza de Nova York, um debate em curso sem um vencedor claro. Ele não perguntou sobre minha cicatriz, nem sequer olhou para ela com o tipo de curiosidade mórbida à qual eu tinha me acostumado. Quando a voz de Sophie chamou meu nome de dentro, procurando por mim, percebi o quanto tempo eu tinha ficado fora. Devo voltar, eu disse relutantemente. Vincent assentiu, endireitando-se do parapeito. Foi bom conhecê-la, Lily. Você também. Eu devolvi o lenço dele. Guarde-o. Algo me diz que casamentos não são seus eventos favoritos. Uma risada escapou antes que eu pudesse pará-la, surpreendendo-nos ambos. Quando foi a última vez que eu ri genuinamente de algo além das piadas terríveis de Grace? Voltei para a recepção hiperciente do olhar questionador de Sophie, mas incapaz de explicar o que tinha acabado de acontecer. Enquanto a noite terminava e os convidados começavam a partir, me peguei examinando a multidão uma última vez. Vincent estava perto da saída, conversando tranquilamente com outro homem, como se sentisse minha atenção. Ele olhou para cima. Nossos olhos se encontraram através do salão de baile. Ele não sorriu, não acenou, apenas sustentou meu olhar por 3 segundos antes de voltar para sua conversa. Eu não tinha ideia de quem ele realmente era. Nenhuma ideia de que em 2 dias ele entraria na minha floricultura e mudaria tudo. Segunda-feira de manhã chegou com o familiar cheiro de terra e caules, o ritmo tranquilo do meu mundo se reafirmando após o caos do casamento de Sophie. Eu estava atrás do balcão de pétalas e espinhos, aparando as pontas de uma entrega fresca de tulipas, enquanto calculava mentalmente quantos arranjos eu poderia criar para o pedido corporativo devido na quarta-feira. A loja não era muito, apenas um espaço estreito espremido entre uma padaria e uma loja de roupas vintage em Carroll Gardens. Mas a luz da manhã entrava pelas janelas da frente no ângulo perfeito, iluminando os baldes de flores em tons de rosa, amarelo e branco. Minha mãe tinha escolhido este local 15 anos atrás, quando o bairro era menos moderno e o aluguel era realmente acessível. Eu sentia mais falta dela nessas tranquilas horas da manhã, quando eu passava pelas mesmas rotinas que ela me ensinou.
Como cortar caules em ângulo para melhor absorção de água? Quais flores duravam mais nos arranjos? A importância de remover as folhas abaixo da linha d'água para prevenir o crescimento bacteriano. A campainha acima da porta tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Eu olhei para cima, já formando uma saudação, e congelei. Vincent estava na porta, de alguma forma parecendo perfeitamente à vontade e completamente fora de lugar entre as flores. Seu terno hoje era cinza carvão, sob medida com precisão, provavelmente valia mais do que tudo na minha loja combinado. Lily, ele disse, como se tivéssemos planejado este encontro, como se sua presença aqui fosse a coisa mais natural do mundo. Vincent, minha voz saiu mais firme do que eu sentia. O que você está fazendo aqui? Eu preciso de flores. Ele se aproximou do balcão, olhando em volta para as várias exposições com o que parecia ser um interesse genuíno para uma ocasião especial. Algo na maneira como ele disse me deixou desconfiada, mas eu entrei no modo profissional facilmente. Isso eu sabia fazer. Que tipo de ocasião? Isso me ajudará a restringir o que pode funcionar melhor. Um arranjo para um jantar que estou hospedando neste fim de semana. Ele encontrou meus olhos e notei novamente o quão inquietantemente azuis eram os dele. Algo elegante, mas não ostensivo. O que você sugeriria? Eu o guiei por várias opções, mostrando-lhe combinações de rosas com eucalipto, peônias com ranúnculos, orquídeas com samambaias. Ele fez perguntas inteligentes sobre longevidade e cuidado, parecendo genuinamente investido na decisão. As orquídeas, ele decidiu finalmente, brancas com a folhagem escura. Quanto? Eu lhe dei um preço que incluía a entrega em Staten Island, já que ele mencionou que o jantar seria lá. Ele não hesitou, apenas puxou uma carteira e me entregou seu cartão. Vincent Castellano lia o cartão. Sem nome de empresa, apenas um número de telefone com o código de área de Nova York. Eu os entregarei na sexta-feira à tarde, eu disse, processando o pagamento. Algum horário específico? Sempre que funcionar para você. Ele guardou a carteira, mas não fez menção de sair. Há quanto tempo você tem esta loja? 3 anos como proprietária. Mas era da minha mãe antes disso. Ela a começou quando eu tinha 11. E ela te ensinou o ofício. Tudo o que eu sei. A familiar dor se instalou em meu peito sempre que eu falava sobre ela. Ela morreu 3 anos atrás. Acidente de carro. Sua expressão mudou. Algo como compreensão cruzando suas feições. Sinto muito. Perder um pai nunca é fácil, independentemente da idade. O comentário foi simples, mas algo em seu tom sugeria experiência pessoal. Antes que eu pudesse perguntar, a campainha tocou novamente. Gracie rompeu pela porta com toda a energia de uma jovem de 19 anos que acabara de terminar sua aula de segunda-feira de manhã na NYU. Minha irmã herdou o cabelo ruivo de nossa mãe e sua disposição otimista, ambos os quais eu de alguma forma perdi na loteria genética. Lily, você tem algum dinheiro? Esqueci meu cartão do metrô em casa e ela parou de repente, notando Vincent. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Aquela rápida avaliação que ela fazia sempre que encontrava alguém novo. Ah, desculpe. Não percebi que você tinha um cliente. Tudo bem. Este é Vincent. Vincent. Minha irmã Grace. Prazer, Vincent disse oferecendo um aceno educado. Eu estava de saída. Lily, te vejo sexta-feira para a entrega. Ele saiu antes que eu pudesse responder, a campainha tocando atrás dele. Grace imediatamente se virou para mim, baixando a voz, embora estivéssemos sozinhas. Quem era aquele? E por que ele parece ter saído de um filme sobre advogados caros ou chefes da máfia? Eu ri apesar de mim mesma. Ele é apenas um cliente que quer flores para um jantar. Certo. Porque clientes normais de jantar olham para você do jeito que ele acabou de fazer. Grace aceitou a nota de 20 $20 que eu peguei do caixa. Estou apenas dizendo para você ter cuidado. Homens ricos geralmente não ficam por floriculturas no Brooklyn, a menos que queiram algo.
A palavra dela ficou comigo depois que ela saiu. Vincent realmente voltou 2 vezes mais naquela semana. Quarta-feira, ele veio alegando que precisava de um pequeno arranjo para seu escritório. Sexta-feira, ele apareceu assim que eu estava fechando, dizendo que queria garantir pessoalmente que as orquídeas que ele tinha pedido tivessem sido propriamente arranjadas antes da entrega. Cada visita parecia deliberada, calculada, mas havia também algo genuíno na maneira como ele perguntava sobre o meu dia. Lembrou de detalhes que eu tinha mencionado de passagem, tratou-me como alguém digna de sua atenção. Na sexta-feira à noite, enquanto eu trancava a loja após sua última visita, minha curiosidade tinha se transformado em algo perigosamente próximo de interesse. Eu me peguei pensando nele durante os momentos tranquilos, reproduzindo conversas e procurando por significados que eu não tinha certeza se existiam. Sábado de manhã, Grace apareceu no meu apartamento com uma expressão séria. Precisamos conversar sobre seu cliente, ela disse, empurrando o telefone na minha cara antes que eu terminasse meu café. A tela exibia uma notícia de 2 anos atrás. O nome de Vincent Castellano aparecia em negrito, conectado a alegações de atividade de crime organizado. Outro artigo detalhava o suposto envolvimento da família Castellano em vários negócios por Nova York. Alguns legais, outros existindo em áreas cinzentas que a lei não conseguia penetrar. Ele não é apenas um cara rico, Lily. Ele é conectado. Tipo, seriamente conectado. Grace rolou por mais resultados, cada um pintando um quadro de um homem muito mais complicado do que o cliente educado que vinha visitando minha loja. Não estou dizendo que ele é perigoso necessariamente, mas você deveria saber com o que está lidando. Eu li os artigos lentamente, meu estômago apertando a cada parágrafo. O Vincent descrito aqui, alegações de operações de jogos de azar ilegais, agiotagem, esquemas de proteção, parecia impossível de reconciliar com o homem que fazia perguntas atenciosas sobre arranjos de flores. Mas eu não podia negar as evidências. Vincent Castellano era exatamente o que a primeira impressão de Grace tinha sugerido. Alguém de um mundo sobre o qual eu nada sabia. Obrigada por me contar, eu disse calmamente, devolvendo o telefone dela. Então, você vai ficar longe dele? Eu não respondi. Não podia realmente, porque não tinha certeza do que pretendia fazer com essa informação. Uma parte de mim sabia que o inteligente seria manter as interações puramente profissionais, manter limites entre minha vida simples e qualquer existência complicada que Vincent habitasse. Mas outra parte de mim, a parte que tinha se sentido verdadeiramente vista pela primeira vez em anos naquele terraço do hotel, queria saber mais. Segunda-feira chegou com uma decisão cristalizando em minha mente. Se Vincent voltasse, eu o confrontaria diretamente, perguntaria o que ele realmente queria, por que ele continuava aparecendo em minha loja. Eu merecia honestidade no mínimo. O dia passou lentamente. Eu ajudei clientes, trabalhei em arranjos, verifiquei meu telefone mais vezes do que admitiria. Às 5 horas, eu me convenci de que ele não viria, que talvez a descoberta de Grace e minha subsequente distância fria durante o fim de semana tivessem de alguma forma se comunicado telepaticamente a ele. Então, às 5h45, justamente quando eu me preparava para fechar, fiz uma escolha. Procurei o endereço de Luciano's, um restaurante que eu tinha visto mencionado em um dos artigos como um conhecido estabelecimento castelano. Era em Staten Island, o que explicava o pedido de Vincent para entrega lá. Se eu queria respostas, eu teria que ir buscá-las eu mesma. A viagem de Uber levou quase 50 minutos no tráfego da noite. Eu tive muito tempo para duvidar da decisão, para dizer ao motorista para dar a volta, mas eu não o fiz. Em vez disso, eu observei a cidade se transformar de sobrados e pequenas lojas para ruas mais largas, e eventualmente os bairros de Staten Island. Luciano's ocupava um prédio de esquina com iluminação quente saindo de suas janelas. Arquitetura italiana clássica, do tipo que sugeria dinheiro antigo,
e tradições mais antigas. Eu paguei o motorista e me aproximei da entrada com mais confiança do que sentia. Preciso ver Vincent Castellano, eu disse ao anfitrião. Um homem na casa dos 50 com olhos afiados que me avaliaram em segundos. Você tem uma consulta? Não, mas diga a ele que Lily Morgan está aqui. Ele vai querer saber. O anfitrião desapareceu por uma porta atrás do bar. Eu fiquei na entrada, hiperciente dos olhares curiosos de clientes e funcionários. Isso foi um erro. Eu deveria ir embora. Antes que eu pudesse agir sobre o pensamento, o anfitrião retornou. Siga-me. Ele me guiou pelo restaurante, passando por mesas de pessoas comendo e conversando, por uma porta marcada como privada, por um corredor com obras de arte que pareciam genuinamente caras, e finalmente para um escritório no final. Vincent estava sentado atrás de uma escrivaninha de mogno, surpresa clara em seu rosto quando entrei. Ele se levantou imediatamente. Lily, eu não estava esperando você. Eu sei. Eu fiquei perto da porta, subitamente insegura. Eu precisava falar com você. Ele dispensou o anfitrião com um aceno sutil, esperando até que estivéssemos sozinhos antes de falar. O que há de errado? Aconteceu alguma coisa? Eu sei quem você é, eu disse, forçando as palavras a sair. Vincent Castellano, a família Castellano. Eu sei o que as pessoas dizem sobre você, sobre seus negócios. Sua expressão mudou, agora cautelosa. E o que eles dizem? Que você está envolvido com o crime organizado, que sua família controla metade das operações ilegais nesta cidade. Eu cruzei os braços na defensiva. Então, estou te perguntando diretamente. Por que você tem vindo à minha floricultura? O que você realmente quer? O silêncio se estendeu entre nós. Vincent contornou a mesa, encostando-se nela em vez de se aproximar de mim. Dando-me espaço, percebi. Você quer honestidade? Ele perguntou baixinho. Sim, porque eu não consegui parar de pensar em você desde aquele terraço. A voz dele era firme. Fato, antes disso, na verdade, desde que eu te vi no Carmines tratando aquele garçom com uma gentileza que ele não recebeu de mais ninguém naquele dia. E as flores? Sim, eram pretextos, desculpas para te ver de novo, para falar com você. Por quê? A pergunta saiu menor do que eu pretendia. Porque você é real, Lily. Em um mundo onde todos querem algo de mim, onde cada interação é calculada e política, você simplesmente existia, chorava quando estava triste, sorria quando algo genuinamente te agradava. Ele pausou. Eu não vou mentir para você sobre o que eu sou. Os negócios da minha família operam em áreas que a lei não aprova, mas eu posso mantê-la separada desse mundo, protegida dele. Eu não preciso de proteção. Eu preciso entender com o que estou lidando se vou continuar a te ver. Algo brilhou nos olhos dele. Esperança, talvez. Você vai continuar a me ver? Eu deveria ter dito não. Deveria ter saído e voltado para a minha vida simples e segura de fazer arranjos de flores e evitar complicações. Eu não sei ainda, eu admiti. Mas eu quero, provavelmente. Vincent se endireitou, mas ainda não se aproximou. Se você decidir que quer tentar isso para ver onde isso vai dar, eu posso te prometer 3 coisas. Eu nunca vou mentir para você. Eu nunca vou te colocar em perigo intencionalmente. E eu nunca vou te pedir para comprometer quem você é. Isso é um monte de promessas de alguém cujo mundo eu não entendo. Então deixe-me ajudá-la a entender. Jante comigo. Pergunte o que quiser, sem pretensões, sem arranjos de flores como desculpas. Eu olhei para ele. Realmente olhei, tentando ver além do terno caro e da postura confiante, para qualquer verdade que existisse por baixo. O que encontrei era certamente complicado, mas também genuíno de uma forma que eu não esperava. Ok, eu me ouvi dizer jantar, mas em algum lugar público. Não aqui. Um leve sorriso tocou seus lábios. Onde você quiser. Nós combinamos os detalhes.
Um restaurante no Brooklyn que eu escolhi especificamente porque estava no meu território. Ao sair de luxos e entrar em outro Uber para a longa viagem para casa, percebi que minhas mãos tremiam. Grace ia me matar por isso. 10 dias se passaram desde minha visita impulsiva a Lucius. 10 dias de mensagens de texto trocadas. Um jantar que se estendeu até depois da meia-noite enquanto conversávamos sobre tudo e nada. E uma crescente consciência de que eu estava entrando em algo que eu não conseguia compreender totalmente. Vincent manteve sua distância fisicamente, e respeitando limites que eu não havia explicitamente declarado, mas que ele parecia intuir de qualquer forma. Isso me fez confiar mais nele, o que provavelmente deveria ter me preocupado, mas não me preocupou. Hoje à noite eu estava fechando a loja mais tarde do que o usual. Um pedido de última hora para um evento corporativo me manteve trabalhando depois das 22 horas, arranjando 2 dúzias de centros de mesa que precisavam ser entregues amanhã de manhã. Minhas costas doíam de ficar curvada sobre a bancada e meus dedos cheiravam perpetuamente a rosas e folhagem. Eu tranquei a porta da frente e testei-a 2 vezes por hábito e comecei a caminhada de 3 quarteirões até a estação de metrô. Carroll Gardens parecia segura o suficiente a esta hora. Ruas familiares que eu tinha caminhado inúmeras vezes. Mas algo parecia diferente esta noite. Uma consciência formigando na parte de trás do meu pescoço. Um homem tinha entrado na loja 2 vezes na semana passada. Meio dos 40, feições comuns. Perguntando perguntas vagas sobre fornecedores atacadistas e se eu fornecia flores para eventos em Staten Island. Eu tinha pensado que ele era um potencial contato de negócios, talvez alguém procurando começar sua própria loja. Agora, caminhando sozinha no escuro, essas perguntas assumiram uma qualidade mais sinistra. Eu acelerei o passo, saltos clicando contra o concreto. Quase lá. Mais 2 quarteirões. Senhorita Morgan. A voz veio de trás de mim. Eu me virei, o coração martelando, para encontrar 2 homens bloqueando a calçada que eu acabara de atravessar. Nenhum era o homem da loja, mas algo na postura deles gritava perigo. Não tenho muito dinheiro, eu disse, tentando manter a voz firme. Talvez $40, pode ficar com ele. O mais alto sorriu, e foi pior do que se ele tivesse me ameaçado abertamente. Não queremos seu dinheiro, mas você tem passado tempo com pessoas perigosas. Isso te torna valiosa. Não sei do que você está falando, Vincent Castellano. O segundo homem se moveu para mais perto, cortando minha rota de fuga em direção ao metrô. Você é o novo projetinho dele, o que significa que alguém pagaria bem para te ter nas mãos. O terror transformou meu sangue em gelo. Abri a boca para gritar, mas o mais alto avançou, tampando minha boca com a mão. Mordi com força, sentindo o gosto de sangue, e ele praguejou violentamente. O parceiro dele agarrou meu braço, limpa a garganta, me puxando para um sedã escuro estacionado na calçada. Eu lutei, chutando e me contorcendo. Mas ele era muito mais forte. Isso não podia estar acontecendo. Não aqui. Não no meu bairro onde eu sempre me senti segura. Deixe-a ir. A nova voz era calma, quase casual, mas ambos os homens congelaram. Fui solta tão de repente que tropecei, me apoiando em um carro estacionado. Um homem que eu nunca tinha visto antes estava a 3 metros de distância, as mãos nos bolsos como se estivesse dando um passeio noturno. Ele era mais baixo que meus agressores, talvez 30 anos, com uma expressão que sugeria que ele tinha visto coisas piores do que aquilo e as achava chatas. Tony Russo, disse o agressor alto, reconhecimento e medo misturando-se em sua voz. Isso não é negócio Castellano. Engraçado porque parece que você está tentando sequestrar alguém sob proteção Castellano. Tony, se esse era o nome dele, ainda não tinha se movido, o que torna isso muito meu negócio. Salvatore vai saber disso. Eu conto com isso. Tony finalmente se moveu. Um movimento fluido que o colocou entre mim e os agressores.
Outro homem apareceu de algum lugar, igualmente calmo, igualmente perigoso de uma maneira que eu não conseguia definir. Agora, afastem-se antes que isso fique desagradável. Os agressores trocaram olhares. Por um momento, pensei que eles poderiam tentar assim mesmo. Poderiam escalar isso para a violência. Então o mais alto cuspiu no chão e voltou para o sedã. Salvatore vai pegá-la eventualmente, ele disse. Diga isso a Castellano. Eles foram embora, os pneus cantando. Eu fiquei congelada contra o carro, a adrenalina fazendo minhas mãos tremerem incontrolavelmente. Tony se virou para mim, sua expressão mais gentil agora. Você está bem? Eles não voltarão esta noite. Ele puxou um telefone, discando sem esperar minha resposta. Chefe, temos uma situação. Estou com Lily Morgan e Carol Gardens. Alguém acabou de tentar agarrá-la. Eu não pude ouvir a resposta de Vincent, mas as próximas palavras de Tony me deram um calafrio. Sim, eles mencionaram Salvatore, disseram que ele vai pegá-la eventualmente. Tony encerrou a ligação e gesticulou para um carro preto que eu não tinha notado estacionado ali perto. Vincent quer que eu a leve para um lugar seguro. Ele está a caminho. Não entendo o que está acontecendo. Minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Quem é Salvatore? Por que eles tentaram me levar? Vamos tirá-la da rua primeiro. Eu explico no carro. O tom de Tony era paciente, o tipo que você usaria com alguém em choque. Eu sei que você está assustada, mas prometo que Vincent garantirá sua proteção. Eu deveria ter recusado. Deveria ter chamado a polícia. Resolvido isso pelos canais oficiais. Mas o medo nublando meu julgamento me fez assentir. Deixei Tony me guiar para o carro onde outro homem estava no banco do motorista. Dirigimos por 15 minutos, acabando em Brooklyn Heights, em um prédio discreto. Tony me levou até um apartamento no terceiro andar que parecia um quarto de hotel. Genérico e impessoal, mas limpo. Esta é uma casa segura, ele explicou. Ninguém sabe sobre ela, exceto um punhado de pessoas. Vincent estará aqui em breve. Como você me encontrou? A pergunta surgiu tardiamente através do nevoeiro do choque de adrenalina. Eu estava jantando a 2 quarteirões dali. Ouvi alguém gritar. Fui verificar. Tony pausou. Sorte para você, de qualquer forma, sorte. Sentei-me no sofá, ainda tremendo, tentando processar o que acabara de acontecer. Alguém tinha tentado me sequestrar por causa de Vincent. Porque eu tinha tomado a decisão monumentalmente estúpida de me envolver com um homem cuja vida incluía inimigos dispostos a me usar como alavanca. A porta do apartamento abriu 20 minutos depois. Vincent entrou como uma tempestade mal contida. Sua compostura habitual, fraturada por algo bruto. Ele cruzou até mim em 3 passos, agachando-se na frente do sofá para que estivéssemos no nível dos olhos. Você está ferida? Suas mãos pairavam perto do meu rosto, sem realmente tocar, esperando permissão. Não. Tony chegou antes que pudessem fazer algo sério. Encontrei seu olhar, a raiva começando a queimar através do medo. O que diabos está acontecendo, Vincent? Quem é Salvatore? Vincent sentou-se sobre os calcanhares, a mandíbula tensa. Lorenzo Salvatore dirige uma organização rival. Tivemos uma paz instável por anos, mas ele tem procurado alavancagem para forçar uma negociação territorial a seu favor. E eu sou alavancagem porque você tem visitado minha floricultura. O absurdo teria sido engraçado se eu não estivesse tão aterrorizada. Salvatore tem pessoas observando meus movimentos. Quando comecei a passar tempo na sua loja, ele notou. Decidiu que você poderia ser útil. A expressão de Vincent escureceu. Eu deveria ter antecipado isso. Deveria ter sido mais cuidadoso. E daí? Você simplesmente desaparece da minha vida e ele me deixa em paz. Não funciona mais assim. Ele já a identificou como alguém com quem me importo. Recuar agora não a tornará mais segura. Apenas a deixará desprotegida. Eu me levantei, precisando de distância, precisando me mover. Isso é insano.
Eu vendo flores, Vincent. Eu faço arranjos para casamentos e eventos corporativos. Eu não pertenço a um mundo onde pessoas são sequestradas por disputas territoriais. Eu sei. Ele também se levantou, mantendo espaço entre nós, por isso estou oferecendo proteção. Você e Grace. Segurança total até que eu possa resolver isso com Salvatore. Resolver como? Através de negociação. Ele quer o controle da fronteira do território sul, uma área que mantivemos por uma década. Eu darei a ele em troca de paz garantida e a certeza de que você e sua irmã são intocáveis. Eu o encarei. Você desistiria de território por mim? Nós nos conhecemos há menos de 3 semanas. Sim, sem hesitação, sem dúvida. Porque a alternativa é deixá-la vulnerável a um homem que não hesitaria em machucá-la para conseguir o que quer. O peso disso se abateu sobre mim. Vincent estava disposto a fazer grandes concessões em seu mundo, o que quer que isso significasse politicamente, para me manter segura de um perigo em que eu só entrei por causa dele. E Grace? Ela nem sabe sobre nós. Não realmente. Tony já tem alguém buscando-a no dormitório dela. Ela ficará com você em seu apartamento com segurança do lado de fora. Salvatore não tocará em nenhuma de vocês assim que souber que estou disposto a negociar seriamente. E eu simplesmente aceito isso. Exceto ter minha vida inteira perturbada porque você decidiu comprar flores de mim. A expressão de Vincent endureceu, dor piscando em suas feições. Não, você pode recusar. Vá embora. Diga-me que nunca mais quer me ver. Mas, por favor, deixe-me manter a segurança em você até que isso seja resolvido. Depois disso, você faz a escolha que quiser sobre se eu estarei em sua vida. Eu queria gritar com ele, para me irritar com a injustiça de ser arrastada para algo que eu não tinha escolhido. Mas, por baixo da raiva, havia um medo profundo. A memória das mãos daqueles homens em mim. A certeza de que, sem a intervenção de Tony, eu estaria em um lugar muito pior agora. Preciso ver Grace. Garantir que ela esteja bem. Tony levará vocês duas para casa. A equipe de segurança será discreta, mas presente. Vincent moveu-se em direção à porta e então pausou. Sinto muito, Lily. Eu nunca quis isso para você, mas este é o seu mundo. A declaração não continha julgamento, apenas aceitação cansada. E isso é o que te conhecer significa. Ele assentiu uma vez, um movimento brusco que falava de sua própria frustração. Sim, Tony nos levou para meu apartamento onde Grace estava esperando com outro segurança. Minha irmã me abraçou no momento em que entrei, perguntas saindo mais rápido do que eu conseguia responder. Eu contei a ela tudo sobre Vincent, sobre o que tinha acontecido esta noite, sobre a escolha que eu tinha feito para deixá-lo nos proteger. Grace ouviu, seu rosto passando por choque, medo e finalmente uma aceitação pragmática que me lembrou que ela era mais dura do que eu lhe dava crédito. Então, temos guarda-costas agora, ela disse quando eu terminei. Essa é uma frase que eu nunca pensei que diria, apenas por algumas semanas. Vincent está negociando com Salvatore. E depois? Você volta a namorar o chefe da máfia como se isso fosse normal? Eu não tinha uma resposta para isso. Não sabia se queria continuar algo com Vincent depois disso, ou se esta noite tinha me mostrado exatamente porque me envolver com ele era uma ideia terrível. Naquela noite, deitei acordada, ouvindo a respiração de Grace do outro quarto, sentindo a presença de homens armados do lado de fora da minha porta. Em algum lugar em Staten Island, Vincent provavelmente estava fazendo o mesmo, planejando movimentos em um jogo que eu nunca quis jogar. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Vincent, a segurança ficará até que isso seja resolvido. Quando for, você decide se quer me ver novamente, sem pressão. Você merece essa escolha. Eu encarei a mensagem por um longo tempo antes de responder. Ok, uma palavra, carregando o peso de tudo o que eu ainda não conseguia articular. Medo, raiva
E por baixo de tudo, um fio teimoso de algo que eu me recusei a chamar de esperança. 6 semanas transformaram minha vida de maneiras que eu nunca antecipei. A presença constante de segurança tornou-se normal, quase confortável. Tony fazia o check-in diariamente, seu humor seco tornando a situação menos opressiva. A loja realmente prosperou com a proteção sutil. Clientes regulares comentando que o bairro parecia mais seguro de alguma forma. Vincent manteve sua promessa sobre distância. Sem visitas, apenas mensagens de texto ocasionais perguntando como eu estava. Nunca forçando mais. O espaço deveria ter trazido alívio. Mas em vez disso, eu me peguei sentindo falta dele, sentindo falta de nossas conversas. A maneira como ele ouvia, como se minhas palavras realmente importassem. A intensidade de sua atenção que inicialmente me deixou nervosa. Grace se adaptou mais rápido do que eu. Ela até fez amizade com um dos seguranças, um ex-fuzileiro que a ajudou a estudar para seu exame de justiça criminal, com insights do mundo real que seu livro didático não podia fornecer. Minha irmã sempre foi adaptável, mas vê-la navegar essa situação bizarra com facilidade me fez sentir estranhamente orgulhosa. Hoje, Tony apareceu na loja durante minha calmaria da tarde, sua expressão mais leve que o usual. Boas notícias. Salvatore aceitou os termos finais esta manhã. Acordo de paz oficial testemunhado por famílias neutras. Você e Grace estão explicitamente protegidas no acordo. Ele se encostou no balcão. O que significa que você está segura? A equipe de segurança termina hoje à noite, a menos que você solicite o contrário. Alívio deveria ter me inundado. Em vez disso, senti-me estranhamente vazia. Vincent conseguiu o que queria então. Ele cedeu um território significativo para garantir sua segurança. Mas sim, a ameaça ela acabou. Tony estudou meu rosto com uma percepção que me deixou desconfortável. Ele me disse para te avisar que não há obrigação. Você não deve nada a ele, mas se quisesse vê-lo, ele estaria aberto a isso. Eu me ocupei arrumando margaridas que não precisavam ser arrumadas. Diga a ele que vou pensar. Tony saiu com um sorriso de quem sabe, que sugeria que ele viu através da minha esquiva. Eu fechei a loja mais cedo, precisando de tempo para pensar, para processar o que viria agora que o perigo imediato havia passado. Em casa, encontrei Grace estirada no sofá com seus livros didáticos. Ela olhou para mim quando entrei, imediatamente lendo minha expressão. Tony te contou, sim. Eu me joguei no sofá ao lado dela. Acabou. Estamos seguras. Então, por que você parece miserável em vez de aliviada? Não estou miserável. Lily, você tem checado seu telefone a cada 10 minutos por 6 semanas, esperando que Vincent mandasse mensagem. Você sente falta dele. Eu não podia negar. Isso é completamente insano. Sentir falta de alguém cujo mundo quase me sequestrou? Grace fechou seu livro didático, virando-se para me encarar completamente. Aqui está o que eu sei. Vincent abriu mão de algo importante para te manter segura. Ele respeitou seu espaço quando você precisou. E você tem sido a pessoa mais feliz que eu vi em anos quando fala sobre ele. Pelo menos antes da coisa de Salvatore. Ela pausou. A vida não vem com garantias, Lily. Você pode jogar seguro para sempre, ou pode arriscar em algo que realmente possa te fazer feliz. As palavras dela ecoaram em minha mente muito depois que ela voltou a estudar. Naquela noite, eu encarei meu telefone por 1 hora, antes de finalmente digitar uma mensagem para Vincent. Eu gostaria de conversar. Posso ir te ver? A resposta dele veio em segundos. A qualquer hora. Eu vou mandar Tony te levar se quiser. Eu posso ir de Uber. Deixe-me fazer esta uma coisa. Por favor. Eu concordei. E 30 minutos depois, Tony chegou para me levar a Staten Island. A jornada de 45 minutos pareceu mais longa, antecipação e nervosismo se misturando em meu estômago. Estávamos separados há 6 semanas, comunicação mínima. E se a conexão que eu lembrava fosse ilusória, nascida de circunstâncias intensificadas, a mansão apareceu entre as árvores, maior do que eu imaginara.
Arquitetura clássica com atualizações modernas, vastos terrenos que falavam de riqueza acumulada ao longo de gerações. Tony estacionou perto da entrada onde Vincent esperava. Ele parecia diferente de alguma forma, ainda impecavelmente vestido, mas havia um cansaço ao redor de seus olhos que não estava lá antes. Quando ele me viu sair do carro, o alívio tomou conta de suas feições tão completamente que fez meu peito doer. Lily, meu nome em seus lábios parecia voltar para casa. Obrigado por vir. Obrigado por respeitar meu espaço. Eu o segui para dentro, observando os pisos de mármore. Obras de arte que provavelmente custavam mais do que a receita anual da minha loja. A elegância tranquila do dinheiro antigo. É aqui que você mora. Era a casa do meu pai, do pai dele antes disso. Vincent me levou a uma sala de estar que parecia menos formal, com móveis confortáveis e estantes do chão ao teto. Posso te servir algo? Vinho, café, água? Estou bem. Eu me acomodei em um sofá e ele pegou uma cadeira do outro lado, mantendo distância. Tony disse, o acordo está finalizado. Que estamos seguros. Sim. Salvatore ficou com o território sul. Eu consegui a garantia de que você e Grace são intocáveis. Famílias neutras testemunharam o acordo. Então ele está obrigado a ele. Vincent inclinou-se para a frente, antebraços nos joelhos. Lamento que tenha levado 6 semanas. Essas negociações se movem lentamente. Você abriu mão de território por mim. Por alguém que você mal conhece. Eu te conheço bem o suficiente. Seus olhos azuis fixaram-se nos meus. Bem o suficiente para saber que perder você seria pior do que perder qualquer pedaço de terra. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com palavras que nenhum de nós sabia bem como dizer. Finalmente eu falei. Eu senti sua falta. O que provavelmente me torna uma idiota, mas é verdade. Algo mudou em sua expressão. Esperança rompendo a compostura cuidadosa. Eu senti sua falta também todos os dias, mas eu falei sério sobre sem pressão, sem obrigação. Eu sei que sim. Eu me levantei, precisando me mover, pensar, minha atenção presa a um piano de cauda no canto. Você toca? Minha avó insistiu que eu aprendesse. Dizia que a música mantinha a alma humana. Vincent Rose aproximando-se do piano. Ela era italiana, muito tradicional. Acreditava que os homens em nosso mundo precisavam de algo bonito para equilibrar a escuridão. Ele sentou-se no banco, dedos encontrando as teclas como velhos amigos. A melodia que emergiu era assombrosa. Algo clássico que eu não reconhecia, mas que falava de anseio e perda. Eu observei suas mãos se moverem. Lembrei-me das mesmas mãos me oferecendo um lenço em um terraço de hotel semanas atrás. Quando a música se desvaneceu, Vincent olhou para mim. Gostaria de ficar para o jantar? Eu poderia cozinhar. Nada chique, apenas massa como minha avó me ensinou. A oferta me surpreendeu. Vincent Castellano, que comandava organizações e negociava disputas territoriais, oferecendo-se para cozinhar massa em sua mansão. A justaposição era absurda e, de alguma forma, perfeita. Eu gostaria. Nós nos mudamos para a cozinha, um espaço enorme com eletrodomésticos de nível profissional e o tipo de funcionalidade que sugeria que alguém realmente o usava. Vincent reuniu os ingredientes enquanto eu me empoleirava em um banquinho na ilha, observando-o trabalhar. Conte-me sobre sua avó, eu disse, aceitando a taça de vinho que ele serviu. Ele sorriu, algo suave e genuíno. Rosa Castellano, 1,49 m, de pura determinação. Ela veio da Sicília aos 16, casou-se com meu avô em um casamento arranjado e passou a administrar a família com mais autoridade do que qualquer homem poderia reivindicar. Enquanto ele picava alho e tomates, ele compartilhou histórias de como Rosa insistia em jantares de família todos os domingos, não importa o que estivesse acontecendo nos negócios. Como ela deu uns puxões de orelha em Vincent aos 19, quando o pegou negligenciando seus estudos por negócios de rua. Ela morreu 5 anos atrás.
Câncer. As mãos de Vincent pararam. Eu estava com ela no fim. Ela me disse para encontrar alguém que me visse, não apenas o nome. Disse que o poder era vazio sem amor para dar-lhe significado. Ela parece notável. Ela era. Ele retomou a cozinha, o cheiro de alho e ervas enchendo o ambiente. E sua mãe? Você a mencionou, mas apenas de passagem? A pergunta destravou algo em mim. Eu contei a ele sobre a floricultura da minha mãe, como ela a construiu do nada. Sobre o acidente, como eu estava nos levando para casa de um evento tarde da noite, como o motorista bêbado nos atingiu de frente, como eu acordei no hospital com uma maçã do rosto estilhaçada e a notícia de que minha mãe não havia sobrevivido. Eu me culpei por anos. Ainda o faço às vezes. Se eu tivesse pegado uma rota diferente, se eu o tivesse visto vindo, se eu tivesse reagido mais rápido. Vincent largou sua colher de pau, contornando a ilha para ficar perto de mim. Posso dizer algo que talvez seja difícil de ouvir? Eu assenti, não confiando na minha voz. Você sobreviveu a algo que teria destruído a maioria das pessoas. Você pegou aquela dor, aquela perda, e manteve o legado de sua mãe vivo através da loja. Você criou sua irmã enquanto estava de luto. Ele pausou. Isso não é fraqueza ou fracasso, Lily. Isso é força extraordinária. Lágrimas que eu estava segurando transbordaram. Vincent não tentou pará-las. Não me disse para não chorar. Ele simplesmente esperou presente e firme, até que eu chorasse tudo. Sinto muito. Eu consegui, eventualmente. Eu não costumo desabar assim. Não se desculpe por sentir as coisas. Vincent pegou lenços de papel, entregando-os a mim. No meu mundo, mostrar emoção é considerado fraqueza. Eu passei anos mantendo o controle, nunca deixando ninguém ver além da superfície. Mas você me faz querer ser honesto, mesmo quando é desconfortável. Ele voltou para o fogão, terminando a massa enquanto eu me recompunha. Comemos na mesa da cozinha dele, a conversa fluindo mais fácil agora que ambos tínhamos exposto partes vulneráveis de nós mesmos. Ele perguntou sobre meus planos para a loja, ouviu atentamente enquanto eu descrevia o desejo de expandir para o planejamento de eventos. Eu perguntei sobre sua família, aprendendo sobre primos e tios que compõem a estrutura da organização. Depois do jantar, Vincent me deu um tour terminando em um terraço com vista para os jardins. O oceano era visível ao longe, uma linha escura contra as luzes da cidade de Staten Island e Manhattan além. Isso é lindo, eu disse, apreciando a vista. É solitário. Vincent estava ao meu lado no parapeito. Esta casa, o poder, tudo isso parece vazio na maioria das vezes, até recentemente. O que mudou recentemente? Ele se virou para mim e a intensidade em seus olhos fez minha respiração prender. Eu conheci alguém que chorou em um casamento e não se importou quem viu. Que faz arranjos de flores com o tipo de cuidado que a maioria das pessoas reserva para coisas preciosas. Que sobreviveu à tragédia e escolheu continuar crescendo em vez de se fechar. Vincent. O nome dele saiu quase como um sussurro. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que minha vida é complicada e perigosa, e nada como o que você merece. Ele levantou a mão lentamente, me dando tempo para me afastar. Quando não me afastei, seus dedos traçaram a linha da minha cicatriz com uma gentileza de partir o coração. Mas eu nunca quis nada do jeito que quero fazer parte da sua vida. No entanto, você me terá. Meu coração batia tão forte que tive certeza de que ele podia ouvir. Tenho medo do seu mundo. De me machucar, de me importar demais com alguém que não consigo entender totalmente. Esses são medos válidos. O polegar dele roçou minha maçã do rosto. Eu também estou assustado. De te decepcionar. Da escuridão da minha vida tocar a sua. Mas prefiro ter medo juntos do que estar segura e sozinha. O espaço entre nós desapareceu quando eu me inclinei para a frente. Vincent me encontrou no meio do caminho.
os lábios dele encontrando os meus em um beijo que era tudo o que o momento pedia. Terno, procurando, em camadas com semanas de saudade e o alívio de finalmente deixar as paredes caírem. Quando nos separamos, encostei minha testa na dele, respirando com dificuldade. Então, estamos fazendo isso, eu disse, apesar de tudo. Só se você quiser. Somente no seu ritmo. As mãos de Vincent acariciaram meu rosto com cuidado, como se eu fosse algo precioso. Mas sim, se você me quiser, eu estou absolutamente fazendo isso. Eu o beijei novamente, respondendo sem palavras. O que quer que viesse a seguir, quaisquer complicações que seu mundo trouxesse, nós as enfrentaríamos juntos. Não era uma garantia de facilidade, mas era honesto. E depois de anos me escondendo de tudo o que importava, a honestidade parecia a escolha mais corajosa que eu poderia fazer. Tony me levou para casa perto da meia-noite. A relutância de Vincent em me deixar ir evidente na maneira como ele segurou minha mão até o último momento possível. Grace deu uma olhada no meu rosto e sorriu. Você está muito envolvida, não está? Completamente. Eu não conseguia parar de sorrir. Absolutamente, assustadoramente envolvida. Bom, você merece ser feliz, Lily. Mesmo que seja complicado. Pensei nas mãos de Vincent em meu rosto, na vulnerabilidade em seus olhos, na promessa de algo real apesar de todos os obstáculos. Grace estava certa. Complicado não significava errado. Às vezes, significava apenas que valia a pena lutar. 3 meses pareceram simultaneamente uma eternidade e nenhum tempo. Vincent e eu nos adaptamos a um ritmo que funcionava para nós. Jantar 2 vezes por semana, visitas ocasionais à loja, tardes roubadas quando sua agenda permitia. Ele cumpriu sua promessa de me separar dos aspectos mais sombrios de seu trabalho, nunca discutindo detalhes que eu não precisava saber. Grace me surpreendeu ao se aquecer completamente com ele. Ele apareceu em nosso apartamento uma noite com livros didáticos sobre direito criminal. Mencionou casualmente que conhecia professores da NYU que poderiam oferecer insights sobre sua área de estudo. Nunca condescendente, sempre respeitoso de sua inteligência. Ela se derreteu depois disso, declarando-o surpreendentemente decente para um chefe do crime. Eu mantive o relacionamento relativamente privado. Amigos sabiam que eu estava saindo com alguém, mas eu evitava detalhes. Sophie sabia que eu estava feliz, e isso parecia suficiente para ela enquanto ela navegava pelos primeiros meses de vida de casada. Até hoje. Meu telefone tocou enquanto eu estava precificando flores para uma festa de aposentadoria. O nome de Sophie piscou na tela, e algo sobre a terceira ligação em 1 hora me fez atender apesar de estar ocupada. Lily, preciso falar com você. Podemos nos encontrar? A voz dela soava tensa, errada. O que está acontecendo? Você está bem? Apenas me encontre no café perto da sua loja. Por favor, é importante. 20 minutos depois, eu escorreguei para o assento em frente a ela. Sophie parecia terrível. Olhos avermelhados, mãos agarradas a uma xícara de café como se precisasse do calor. Isso não era sobre planejamento de casamento ou compartilhar histórias felizes de recém-casados. O que aconteceu? Eu perguntei gentilmente. Eu sei com quem você está saindo. Ela olhou para cima e vi medo misturado com acusação. Vincent Castellano. Eu vi fotos nas redes sociais. Alguém te marcou em um restaurante em Staten Island com ele. Então eu o procurei. Lily, você tem alguma ideia no que está envolvida? Meu estômago apertou. Sophie, ele é um mafioso. A família dele administra jogos de azar ilegais, operações de empréstimo, provavelmente coisas piores que os artigos não dirão abertamente. A voz dela subiu um pouco antes que ela se contivesse, baixando-a para um sussurro urgente. Você não pode estar seriamente com ele. É mais complicado do que isso. Como é complicado? Ele é perigoso. O mundo inteiro dele é perigoso. Você precisa terminar isso antes que se machuque.
Lágrimas escorreram pelas bochechas dela. Eu não posso perder minha melhor amiga para isso, Lily. Eu estendi a mão pela mesa, pegando a mão dela. Eu entendo que você está assustada, mas Vincent não é o que você pensa. Ou pelo menos ele não é só isso. Então me explique. Sophie puxou a mão de volta. Me faça entender como isso faz sentido. Eu não consegui. Não realmente. Como eu poderia explicar a maneira como Vincent via além das minhas cicatrizes, a ternura sob seu exterior controlado, a sensação de ser verdadeiramente conhecida pela primeira vez em minha vida? Nada disso soaria racional para alguém vendo de fora. Eu o amo, eu disse em vez disso. As palavras emergiram com uma certeza que eu não havia conscientemente reconhecido até agora. Eu sei que provavelmente parece loucura, mas é verdade. O rosto de Sophie se contraiu. Lily, por favor, ouça. Há mais. Elijah está com problemas. Tudo em mim gelou. Que tipo de problema? Ele deve dinheiro. $50.000 para uma operação de jogos de azar. Ela estava chorando abertamente agora, sem se preocupar em esconder. Homens vieram ao nosso apartamento na semana passada exigindo pagamento. Eu não sabia de nada até então. Elijah estava escondendo isso há meses. 50 mil. O número era assustador. Como ele acumulou tanto? Jogos de pôquer clandestinos, apostas esportivas. Nem sei tudo. As mãos de Sophie tremeram. Os homens que vieram disseram que ele tem 2 semanas para pagar ou haverá consequências. E então eu comecei a investigar, tentando descobrir a quem ele devia. Lily é a organização Castellano. O mundo inclinou. Você tem certeza? Um dos cobradores. Eu o reconheci de fotos de pessoas associadas a Vincent. Tony Russo. Ela olhou para mim desesperadamente. Você tem influência agora. Você poderia pedir a Vincent para perdoar a dívida. Ele faria isso por você, não faria? O pedido me atingiu como um golpe físico. Ela queria que eu usasse meu relacionamento para apagar as más escolhas do marido dela. Para pedir a Vincent um favor que custaria $50.000 e potencialmente sua credibilidade. Sophie, eu não posso simplesmente pedir a ele para perdoar esse tipo de dinheiro. Você nem vai tentar. A voz dela ficou áspera. Este é o meu casamento, Lily. Se Elijah não puder pagar, eles vão machucá-lo. Talvez pior. E você está dormindo com um homem que poderia parar isso com uma palavra. Isso não é justo. Nada disso é justo. Sophie levantou-se abruptamente, atraindo olhares de outros clientes. Eu sou sua melhor amiga. Eu estava lá quando sua mãe morreu. Quando você não conseguia se olhar no espelho por causa da sua cicatriz. Eu te apoiei em tudo isso. E agora, quando eu preciso de você, quando estou implorando por ajuda, você nem sequer vai pedir. Culpa e raiva guerreavam dentro de mim. Ela estava certa de que tinha estado lá durante meus tempos mais sombrios. Mas ela também estava me pedindo para comprometer meu relacionamento, para tratar Vincent como uma ferramenta que eu poderia usar para resolver problemas. Eu vou falar com ele, eu me ouvi dizer. Não posso prometer nada, mas vou falar com ele. O alívio de Sophie era palpável. Ela me abraçou com força, sussurrando, obrigada repetidamente. Eu saí do café sentindo-me doente, o peso das expectativas dela pressionando meus ombros. Naquela noite, dirigi para Staten Island sem avisar. A surpresa de Vincent era evidente quando eu apareci em sua porta, mas ele me recebeu imediatamente. O que há de errado? Ele tinha se tornado bom em ler meus humores, sabendo quando algo abaixo da superfície estava fervendo. Eu contei a ele tudo sobre a descoberta de Sophie, sobre a dívida de Elijah, sobre seu pedido desesperado. Vincent ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais fechada a cada palavra. Quando eu terminei, o silêncio preencheu seu escritório. Ele estava na janela com vista para os jardins, as costas rígidas. Você quer que eu perdoe a dívida? Ele disse finalmente. Eu quero entender por que você não pode. A distinção importava.
Sophie acha que tenho influência, que você faria isso por mim. Mas eu sei que é mais complicado. Vincent se virou e eu vi frustração gravada em cada linha de seu rosto. Se eu perdoar uma dívida de $50.000 sem justificativa, eu mostro fraqueza. Outros esperarão o mesmo tratamento. Minha autoridade será questionada, desafiada. No meu mundo, esse tipo de vulnerabilidade percebida convida a problemas que podem levar pessoas à morte. É só dinheiro, no entanto. Você tem dinheiro. Nunca é só dinheiro. Ele se aproximou de mim, as mãos flexionando como se quisesse me tocar, mas estava se contendo. É sobre regras e estrutura. Sem elas, tudo desmorona em caos. Então Elijah simplesmente sofre porque cometeu um erro. Porque suas regras importam mais do que compaixão. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. A mandíbula de Vincent se apertou, a dor piscando em seu rosto antes que a raiva a substituísse. Você acha que eu gosto dessas regras? Você acha que eu não preferiria viver em um mundo onde eu pudesse mostrar misericórdia sem que fosse explorada? A voz dele aumentou, a frustração finalmente rompendo seu controle usual. Eu não tenho esse luxo, Lily. Cada decisão que eu tomo tem efeitos cascata que você não vê porque eu te mantive separada dessa realidade. Talvez esse seja o problema. Eu retruquei. Talvez você me tenha mantido tão separada que eu não consigo entender por que você não ajuda minha melhor amiga quando você claramente tem o poder de fazê-lo. Porque mostrar esse tipo de favoritismo me faz parecer fraco e comprometido. Você sabe o que acontece quando um líder parece fraco no meu mundo? Pessoas morrem, territórios são invadidos, a violência irrompe. Nós nos encaramos. A primeira briga real estalando entre nós como um raio. Eu queria entender a posição dele. Realmente queria. Mas tudo o que eu conseguia ver era o rosto aterrorizado de Sophie. Ouvir ela implorando por ajuda que eu talvez pudesse oferecer. Então não há nada que você possa fazer, eu disse friamente. Vincent passou a mão pelo cabelo, o gesto traindo sua agitação. Então ele exalou lentamente, visivelmente se recompondo. Eu não disse isso. Ele se moveu para sua mesa, puxando um bloco de notas. Eu posso reestruturar a dívida. Sem juros, um plano de pagamento estendido por 3 anos em vez dos termos habituais. E posso oferecer a Elijah um emprego em um dos meus negócios legítimos. Algo que pague bem o suficiente para que os pagamentos mensais sejam gerenciáveis. Não perdão. Não perdão. Mas uma leniência significativa que respeita tanto o seu pedido quanto as regras dentro das quais eu tenho que operar. Ele largou a caneta encontrando meus olhos. É o melhor que posso oferecer sem minar tudo o que construí. Eu deveria ter sido grata. Ele estava tentando encontrar um meio termo para equilibrar minhas necessidades contra as restrições de sua posição. Mas as palavras de Sophie ecoaram na minha cabeça. A acusação de que eu nem sequer tentaria e seu compromisso parecia insuficiente. Isso será suficiente para Sophie? Não sei, eu admiti, mas é o que posso pedir, aparentemente. A expressão de Vincent se contraiu. Você está com raiva de mim. Estou com raiva da situação, do fato de que seu mundo tem regras que contradizem a decência humana básica. E estou frustrado que você esteja julgando essas regras sem entender o contexto que as criou. A voz dele estava baixa agora, perigosamente baixa. Você acha que eu gosto de ser a pessoa que não pode simplesmente ajudar quando solicitado? Que eu gosto de ter que calcular as ramificações políticas de cada ato de bondade? A dor sob suas palavras me parou abruptamente. Eu estava tão focada na crise de Sophie que não tinha considerado o que essa posição custava a Vincent. O peso constante de decisões que afetavam dezenas de vidas. Sinto muito, eu disse, a briga esgotando-se em mim. Você está certo. Estou pedindo que você comprometa seu mundo pelo meu, sem realmente entender o que isso significa. E sinto muito por não poder ser a pessoa que simplesmente resolve isso para você.
Vincent diminuiu a distância entre nós, suas mãos gentis em meus ombros. Mas estou tentando, Lily. Estou tentando encontrar soluções que funcionem para nós dois. Ficamos assim por um longo momento, a raiva se dissipando em algo mais complicado. Compreensão misturada com frustração. Amor entrelaçado com o reconhecimento de que nossos mundos diferentes criavam conflitos fundamentais. Nenhum de nós sabia como resolver totalmente. O que acontece agora? Eu perguntei baixinho. Farei Tony contratar Elijah amanhã com os termos reestruturados. O marido de sua amiga pode quitar sua dívida sem destruir sua vida. O polegar de Vincent traçou círculos em meu ombro. E você decide se pode aceitar que eu sempre terei essas limitações. Essas regras que não posso quebrar, mesmo quando quero. A pergunta não dita pairava entre nós. Eu poderia construir uma vida com alguém cujo quadro moral operava por princípios diferentes dos meus. Ele poderia estar com alguém que sempre lutaria para aceitar esses princípios? Não sei, sussurrei honestamente. Eu quero, mas não sei se consigo continuar tendo essa conversa toda vez que seu mundo colide com o meu. Isso é justo. Ele me deu um beijo na testa e pareceu um adeus. Leve o tempo que precisar para descobrir isso. Estarei aqui quando tiver uma resposta. Tony me levou para casa em silêncio. Eu olhei pela janela para as luzes da cidade borrando, sentindo o peso de uma escolha impossível se instalando em meus ombros. Amar Vincent e aceitar as complicações. Ou ir embora e voltar para uma vida mais simples, que de repente parecia insuportavelmente vazia. Grace ainda estava acordada quando cheguei em casa. Ela deu uma olhada no meu rosto e me abraçou. O que aconteceu? Contei a ela tudo sobre Sophie, Elijah, a briga com Vincent. Ela ouviu com a paciência de alguém que se tornara muito mais sábia do que seus 19 anos. Então ele está tentando ajudar dentro de suas restrições. E você está chateada porque não é o suficiente, Grace resumiu. Mas, Lily, alguma coisa será suficiente quando você o estiver medindo contra um padrão impossível? O que você quer dizer? Você quer que ele seja tanto o homem que opera em seu mundo com sucesso, quanto o homem que pode ignorar as regras desse mundo sempre que for inconveniente. Isso não é realista. Ela apertou minha mão. Ninguém é perfeito. A questão é se suas imperfeições são aquelas com as quais você pode viver. Passei a semana seguinte evitando tanto Sophie quanto Vincent, precisando de espaço para pensar. Sophie ligou 2 vezes, mas eu não atendi. Vincent mandou uma mensagem uma vez para confirmar que Elijah havia aceitado os termos reestruturados. Depois ficou em silêncio, respeitando a distância que eu havia pedido. No silêncio da minha floricultura, cercada por flores e folhagens, finalmente me permiti reconhecer a verdade. Eu amava Vincent, complicações e tudo mais. Mas o amor não apagava automaticamente o desafio fundamental de nossos mundos diferentes. A questão não era se eu o amava. Era se eu era forte o suficiente para construir uma vida que unisse esses mundos sem me perder no processo. 8 dias de silêncio pareceram um afogamento em câmera lenta. A floricultura tornou-se meu refúgio, um lugar onde eu podia me concentrar em coisas tangíveis como o comprimento dos caules e combinações de cores, em vez da bagunça que eu havia feito da minha vida pessoal. Clientes vinham e iam, alheios à tempestade que fervilhava sob meu sorriso profissional. Grace não insistia, mas seu olhar direto falava volumes. Ela mencionou casualmente que a felicidade não vinha com garantias, que esperar pela perfeição significava esperar para sempre. Eu sabia que ela estava certa, mas reconhecer isso e agir sobre isso eram desafios completamente diferentes. Sophie ligou no 9º dia. Eu quase não atendi, mas a culpa venceu a autopreservação. Elijah conseguiu o emprego, ela disse sem preâmbulo. Em um dos negócios de importação de Vincent, o pagamento é bom, muito bom, e o plano de pagamento é gerenciável. Uma pausa. Eu te devo um pedido de desculpas, Sophie. Não, deixe-me terminar. Eu estava aterrorizada e desesperada.
e te coloquei em uma posição impossível. A dívida de Elijah não é sua responsabilidade ou problema de Vincent, além do acordo comercial. Eu não deveria ter feito você se sentir culpada por não consertar os erros do meu marido. A voz dela falhou ligeiramente. Estamos bem? O alívio me inundou. Sim, estamos bem. Bom, porque preciso da minha melhor amiga, mesmo que nem sempre a mereça. Ela exalou tremendo. Pelo que vale, Elijah está grato. Envergonhado, mas grato. O emprego é legítimo, completamente dentro da lei. Vincent poderia tê-lo enterrado, mas não o fez. Depois que desligamos, sentei na loja tranquila, cercada por rosas e lírios, finalmente reconhecendo o que Grace tentava me dizer. Vincent havia encontrado uma solução que honrava tanto as regras de seu mundo quanto o meu pedido de compaixão. Ele havia tentado preencher a lacuna entre nós, e eu estava tão envolvida em querer perfeição que não reconheci o esforço. Naquela noite, fechei mais cedo e dirigi para Staten Island sem avisar. O déjà-vu da nossa briga misturando-se com uma antecipação nervosa. E se 8 dias de silêncio o tivessem convencido de que eu não valia a complicação? E se eu tivesse esperado demais? Tony atendeu à porta, sua expressão neutra, mas seus olhos sabiam que ele estava em seu escritório. Suba. Vincent estava sentado atrás de sua mesa, papéis espalhados diante dele, óculos de leitura empoleirados em seu nariz. A visão dele, tão familiar, mas de alguma forma nova depois de nosso tempo separados, fez meu coração doer. Ele olhou para cima quando entrei, surpresa cuidadosamente ensinada, cruzando suas feições enquanto removia os óculos. Lily, ele se levantou lentamente, cauteloso. Está tudo bem? Tenho pensado, eu disse, permanecendo perto da porta caso a coragem me falhasse. Sobre nós, sobre seu mundo versus o meu. Sobre o que eu posso e não posso aceitar. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra. Mas eu vi tensão em seus ombros. E o que você concluiu? Que fui injusta. Não por ter preocupações ou dificuldades com o quão diferentes nossas vidas são, mas por esperar que você abandonasse as regras do seu mundo sempre que elas conflitassem com meus ideais. Dei mais um passo para dentro do quarto. Você tentou encontrar um meio-termo na situação de Elijah. Você lhe deu uma solução real dentro de suas restrições. E em vez de apreciar isso, eu fiz você se sentir inadequada. Você não estava errada em querer mais. Vincent contornou a mesa, mas manteve distância. Sua compaixão é parte do que eu amo em você. O uso casual de amor me atingiu em cheio no peito. Estávamos dançando em torno da palavra por semanas, ambos com muito medo de dizê-la primeiro. Eu te amo também, eu disse, observando sua compostura cuidadosa se quebrar. É por isso que preciso ser honesta sobre o que posso lhe dar. Não quero saber detalhes de atividades ilegais. Não perguntarei sobre negócios que existem em áreas cinzentas, mas preciso que você seja sincero comigo sobre perigos que possam me afetar ou a Grace. Feito, ele diminuiu a distância entre nós em 3 passos. Mais alguma coisa? Sim. Preciso saber que você está trabalhando para algo além de apenas manter o poder. Que há um futuro onde seu mundo parece diferente, mesmo que isso leve anos. Sustentei seu olhar. Você pode me prometer isso? Vincent pegou minhas mãos, seu aperto quente e sólido. Eu tenho trabalhado com advogados nos últimos 2 meses, estabelecendo estruturas para legitimar mais dos negócios da família. Não da noite para o dia, mas nos próximos anos, quero transferir pelo menos 60% das operações para empresas completamente legais. Ele pausou. Eu comecei isso antes da nossa briga, antes que a dívida de Elijah se tornasse um problema. Porque você me fez questionar que legado eu realmente quero deixar. Por que você não me contou? Porque eu não queria que você pensasse que eu estava fazendo isso apenas para te manter. Essa precisava ser minha escolha, minha decisão sobre o tipo de homem que eu quero ser. O polegar dele traçou círculos na minha palma.
Mas não vou fingir que você não foi a catalisadora. Você me fez querer ser melhor. Levantei-me nas pontas dos pés, beijando-o com toda a emoção que eu estava segurando há mais de uma semana. Ele respondeu imediatamente, os braços me envolvendo como se estivesse faminto por aquele contato. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, sua testa repousou na minha. Então, estamos fazendo isso, ele murmurou, construindo algo real apesar de todos os obstáculos, no nosso próprio ritmo, com comunicação honesta e paciência pelo fato de estarmos aprendendo a unir dois mundos diferentes. Eu me afastei para encontrar seus olhos. Nem sempre será fácil. Nada que valha a pena é. Vincent ajeitou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, seu toque agonizantemente gentil. Mas estou disposto a trabalhar para isso, Lily. Por nós. 2 semanas depois, Vincent me convidou para jantar com sua família estendida. O convite carregava um peso que eu entendia implicitamente. Conhecer a família dele não era casual. Era uma declaração de séria intenção em seu mundo. Grace veio comigo para apoio moral, ambas nervosas enquanto Tony nos levava para a mansão. O lugar parecia ainda mais impressionante, iluminado para entretenimento noturno. Janelas brilhando calorosamente contra o céu escurecendo. Dentro, pelo menos 20 pessoas se misturavam na sala de jantar formal. Vincent apareceu imediatamente, sua mão encontrando a parte inferior das minhas costas em um gesto possessivo que de alguma forma parecia reconfortante em vez de controlador. Todos, ele disse, a voz cortando a conversa com autoridade sem esforço. Esta é Lily Morgan e sua irmã Grace. As apresentações se misturaram. Primos, tios, alguns associados de confiança que eram praticamente família. A maioria era educada, curiosa, até acolhedora. Mas eu percebi olhares calculistas de alguns, avaliação em seus olhares que me fez hiperconsciente do meu vestido simples e do status óbvio de forasteira. O jantar foi elaborado, vários pratos servidos por uma equipe eficiente. Eu sentei ao lado de Vincent, Grace do meu outro lado fornecendo apoio silencioso enquanto a conversa fluía em italiano e inglês. Vincent traduzia quando necessário, sua mão ocasionalmente encontrando a minha por baixo da mesa. Na metade do prato principal, um primo mais velho do outro lado da mesa, Carlo, encostou-se em sua cadeira com a confiança casual de alguém que nunca enfrentou consequências reais. Então, Vincent, uma grande mudança do seu tipo usual, seu olhar fixo em meu rosto, especificamente em minha cicatriz. Deve ter exigido coragem escolher alguém tão marcada. Admirável, realmente. A sala caiu em silêncio. A mão de Grace encontrou meu joelho por baixo da mesa, apertando forte. Senti o calor inundar meu rosto, vergonha e raiva se misturando em algo tóxico. Vincent baixou o garfo com cuidado deliberado. Quando ele falou, sua voz era calma, controlada e absolutamente mortal. Carlo, peça desculpas a Lily. Agora, Carlo riu nervosamente. Vincent, eu não me importo com o que você estava apenas fazendo. Vincent se levantou e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Você insultou minha convidada. Mais do que isso, você insultou alguém que significa tudo para mim. Então, você vai pedir desculpas sinceramente e então você vai sair da minha casa. Você não pode estar falando sério. Carlo olhou em volta procurando apoio, não encontrando nenhum. Somos família, não esta noite. Não somos. Peça desculpas. A autoridade na voz de Vincent não deixou espaço para discussão. Carlos se levantou desajeitadamente, olhando para mim com algo entre ressentimento e medo. Peço desculpas, senhorita Morgan. Meu comentário foi inadequado. Aceito. Eu consegui, embora minha voz soasse distante para meus próprios ouvidos. Agora, saia. Vincent não levantou a voz. Não precisava. Carlos saiu rapidamente, a porta se fechando atrás dele com finalidade.
Vincent permaneceu em pé, examinando os convidados restantes com a mesma intensidade silenciosa. Deixe-me ser absolutamente claro. Lily não é uma convidada nesta casa. Ela é família agora, o que significa que o desrespeito para com ela é desrespeito para comigo e será tratado de acordo. Ele sentou-se novamente, pegando seu garfo como se nada tivesse acontecido. Entendido? Acordos murmurados espalharam-se pela mesa. A conversa recomeçou cautelosamente, mas a dinâmica havia mudado. Eu não era mais apenas a namorada de Vincent. Eu era alguém que ele defenderia publicamente à força, ao custo de relacionamentos familiares. Mais tarde, depois que o jantar se dissolveu em conversas menores e Grace estava em profunda discussão com Tony sobre psicologia criminal, Vincent me encontrou no terraço. O mesmo terraço onde ele havia tocado piano para mim meses atrás. Você não precisava fazer isso, eu disse baixinho. Expulsar seu primo por mim. Sim, eu fiz. Vincent encostou-se no parapeito ao meu lado. Carlo precisava entender limites. Todos lá dentro precisavam ver que você não é alguém que eles podem desprezar ou desrespeitar. Defendendo a garota com cicatrizes, a amargura em minha voz me surpreendeu. Vincent virou-se acariciando meu rosto com as mãos com uma ternura de partir o coração. Defendendo a mulher que eu amo, que por acaso tem uma cicatriz que prova que ela sobreviveu a algo que teria quebrado a maioria das pessoas. Há uma diferença. Como você faz isso? Eu perguntei, as lágrimas ameaçando. Como você sempre sabe exatamente o que eu preciso ouvir? Porque eu a observo desde o momento em que a vi naquele casamento. Cada lágrima, cada vez que você se virou, cada momento de força que você mostrou quando achava que ninguém percebia. O polegar dele roçou minha cicatriz. Eu sempre a vi, Lily. Toda você. As lágrimas caíram então. Lágrimas de alegria desta vez. Vincent me segurou até que elas diminuíssem, seu abraço sólido e seguro. Tenho algo para você, ele disse eventualmente, tirando uma pequena caixa do bolso. Não é o que você pensa. Ainda não. Ambos sabemos que é muito cedo para isso. Dentro da caixa estava uma chave de prata em uma delicada corrente para a mansão. Sua própria chave, não emprestada. Vincent a levantou cuidadosamente. Você tem um quarto aqui. Um espaço que é seu se você quiser. Sem pressão para se mudar ou mudar sua vida. Apenas sabendo que você sempre tem um lugar aqui comigo sempre que quiser. Eu me virei para que ele pudesse prender a corrente em meu pescoço, a chave repousando contra meu coração. Pareceu significativo, pesado de um significado que transcendia o objeto físico. Obrigada, eu sussurrei. Pelo quê? Por me ver, por ser paciente com minhas lutas, por encontrar maneiras de unir nossos mundos mesmo quando é difícil. Vincent me virou para encará-lo, sua expressão terna. Você vale cada dificuldade, Lily Morgan. Cada compromisso, cada conversa difícil, cada momento de incerteza. Você vale tudo isso. Eu o beijei ali no terraço sob as estrelas mal visíveis através das luzes da cidade, selando uma promessa que nenhum de nós havia falado. Mas ambos entendiam. Isso nem sempre seria fácil. Nossos mundos diferentes criariam atritos e desafios. Mas juntos, éramos fortes o suficiente para navegar o que quer que viesse. 6 meses depois, eu estava na localização expandida de pétalas e espinhos, agora com o dobro do tamanho, com 2 funcionários e contratos corporativos que eu só tinha sonhado. O investimento de Vincent havia sido estritamente legal, minuciosamente documentado, me tornando uma empresária de verdade, e não apenas no nome. Grace prosperava na NYU, seu estágio em um escritório de advocacia com conexões castelhano, a ensinando nuances que seus livros didáticos não podiam. Ela havia encontrado sua vocação em justiça criminal, entendendo ambos os lados de maneiras que seus professores achavam notáveis. Sophie e eu havíamos reconstruído nossa amizade em bases mais honestas.
Elijah trabalhava diligentemente em seu emprego legítimo, pagando sua dívida e frequentando terapia para seu problema de jogo. O casamento deles estava mais forte por enfrentar a crise de frente. Hoje à noite, Vincent e eu participamos de um gala de caridade em Manhattan, um dos eventos de negócios legítimos que ele havia começado a priorizar. Eu usava um vestido que custava mais do que eu jamais havia gasto em roupas. Meu cabelo estava penteado para cima para exibir, em vez de esconder minha cicatriz. Pela primeira vez em minha vida adulta, senti-me bonita, não apesar da marca em meu rosto, mas incluindo-a como parte da minha história. Na pista de dança, Vincent me abraçou enquanto balançávamos ao som da música, tocada por uma orquestra ao vivo. Feliz? Ele perguntou baixinho, terrivelmente assim. Eu sorri para ele. Continuo esperando que algo dê errado. As coisas vão dar errado. Essa é a vida. A mão dele pressionou minha lombar, me firmando. Mas vamos lidar com elas juntos. Uma lágrima escapou, deslizando pela minha bochecha. Vincent a pegou com o polegar. O mesmo gesto que ele havia feito inúmeras vezes desde aquela primeira noite em um terraço de hotel. Lágrimas de felicidade, eu esclareci. Eu choro quando estou sobrecarregada por coisas boas também. Eu sei. O sorriso dele era suave, particular, destinado apenas a mim. Eu a observo há tempo suficiente para conhecer todas as suas lágrimas. E estarei aqui para ver cada uma delas que vier, sejam elas tristes ou felizes, ou algo intermediário. Ao nosso redor, o gala continuou. Centenas de pessoas em suas melhores roupas fazendo conexões e conduzindo negócios. Mas em nosso pequeno espaço na pista de dança, o mundo se resumiu a apenas nós. Vincent Castiano, que me viu escondida em um casamento e decidiu que eu valia a pena ser perseguida. E eu, Lily Morgan, que aprendi que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é se permitir ser totalmente vista. Dançamos até a música diminuir, até outros casais se juntarem a nós, até o momento se estender na memória. E em tudo isso, Vincent nunca desviou o olhar. Seu olhar sustentando o meu com a mesma intensidade que havia chamado minha atenção meses atrás. Ele não estava mais observando à distância. Ele estava exatamente onde sempre quis estar, bem ao meu lado, presente para cada lágrima, cada sorriso, cada momento de uma vida que estávamos construindo juntos, apesar de todas as razões pelas quais não deveria funcionar. Às vezes, o amor não era sobre encontrar alguém perfeito. Era sobre encontrar alguém disposto a crescer, a mudar, a superar distâncias impossíveis. Porque o que esperava do outro lado valia cada luta. E enquanto Vincent me puxava para mais perto, seus lábios encontrando os meus em um beijo que tinha o gosto de promessa, e para sempre, eu soube sem dúvida que havíamos encontrado exatamente isso.